Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos trabalhar sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em relação ao dano moral. Meu nome é Rogério Manck, eu sou professor do IPEMAGES e juiz de direito em Santa Catarina. A importância dessa temática do termo inicial, tanto dos juros de mora quanto da correção monetária no dano moral, ocorre em razão, primeiro, das particularidades que existem em relação ao dano moral. Em segundo lugar, em razão de diferenciações que existem entre a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual. E por fim, e mais importante, em razão da recorrência dessa temática em concurso público. Só em Santa Catarina, por exemplo, nos últimos 15 anos, 5 certames cobraram a responsabilidade civil e em todos eles o dano moral foi objeto de avaliação por parte do examinador. Dito isso, outro conceito bastante importante para entender essa sistemática é diferenciar a responsabilidade civil contratual da responsabilidade civil extracontratual. Quando se fala em responsabilidade civil contratual, tem-se que a violação decorre da não observância de uma norma jurídica firmada entre as partes em um contrato base. Já na responsabilidade civil extracontratual, essa violação decorre da não observância de um comando legal por parte do infrator que comete o ato ilícito. Estabelecida essa diferenciação, vamos agora analisar correção monetária e juros de mora. Em relação à correção monetária, conceitualmente, se trata de um mecanismo que objetiva atualizar o valor no tempo. A partir dessa definição, observa-se que, de acordo com a súmula 362 do STJ, quando se fixa o dano moral em uma sentença, a sua atualização passa a correr a partir do arbitramento pelo juiz, tanto no caso de responsabilidade civil contratual, quanto no caso de responsabilidade civil extracontratual. E por que segue-se essa regra? Pois se parte da premissa que o magistrado, quando fixa o dano moral, já está, no momento da sua fixação, considerando o valor atual da moeda. Essa é a razão de ser de sua fixação a partir do arbitramento. Já em relação aos juros de mora, o enfrentamento ele é diferente. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, esses juros de mora corre da citação inicial. E em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros correm a partir do evento danoso. E qual é a razão dessa diferenciação? Analisando a questão, o STJ estabeleceu que a explicação ela se dá pela natureza do ato ilícito. Diz o STJ o seguinte: no caso de um ato ilícito absoluto, como acontece na responsabilidade civil extracontratual, a mora por parte do devedor surge no exato momento do cometimento do evento danoso, da não observância da norma cogente. Já em relação ao que ele chama de ilícito relativo, como acontece na responsabilidade civil contratual, exige-se um inadimplemento negocial. E, no caso de um inadimplemento negocial, a constituição da mora do devedor, quando não há um termo pré-estabelecido no contrato, como acontece no caso do dano moral, exige-se o quê? A interpelação do devedor para constituí-lo em mora. E essa interpelação, no caso da responsabilidade civil contratual, se dá por meio da citação.
E qual que é a posição topográfica em que deve se fazer o enfrentamento dessas questões na sentença? Entendemos que ela deve ser feita única e exclusivamente no dispositivo. Não se justifica que seja referenciado também na fundamentação. Basta fazer essa análise no dispositivo, citar os artigos e súmulas correspondentes. E isso se reforça ainda mais hoje porque quase todos os certames da magistratura no Brasil estabelecem um limite máximo de linhas. E se eu tenho um limite máximo de linhas, não vale a pena gastar espaço e analisando uma determinada temática, como esses termos iniciais, tanto na fundamentação quanto no dispositivo. Por fim, trago para os senhores uma última situação, que é aquela em que o agente sustenta a ocorrência de um dano moral em relação a um contrato que não está mais em vigor. Então a situação é: eu pleiteio um dano moral com base em um contrato não mais vigente, mas o dano moral está relacionado àquele contrato. Como é que eu faço o enfrentamento nessa situação? Eu trabalho com as premissas da responsabilidade civil contratual ou com as premissas da responsabilidade civil extracontratual? Nesse caso específico, eu trabalho a situação como sendo um caso de responsabilidade civil contratual, motivo pelo qual, nesse caso, os juros correm da citação. O que eu tinha para falar com os senhores no dia de hoje era isso. Espero que tenham gostado e caso essa fala tenha feito sentido para vocês, peço para que compartilhem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.